Segundo Reis, capítulo 6, no versículo 1, por favor. Quem encontrou, diga amém. Então vamos ler. Disseram os filhos dos profetas a Eliseu: o lugar em que nos encontramos contigo é estreito demais para nós. Vamos até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga, e construamos ali um lugar para habitarmos. Disse ele: ide. Então um deles disse: serve-te de ires com os teus servos. Respondeu Eliseu: eu irei. E foi com ele. Tendo chegado ao Jordão, cortaram madeira. Enquanto um deles estava derrubando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E clamou ele: ai, meu senhor, que era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? Mostrando ele o lugar, Eliseu cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o machado. E disse: levanta-o. Então o homem estendeu a mão e o tomou. Diga ao seu vizinho assim: esta noite você vai pegar o machado de volta. Amém. Pode se sentar. Quem perdeu o machado aí, diga amém. Esta noite você vai pegar o machado de volta. Ele vai flutuar. Amém? Glória a Deus. Amada igreja, um ferro flutuar é uma coisa incrível e anormal. Porque todo mundo sabe que se o machado cai na água, a tendência dele é que ele vai o mais fundo possível. E se o lugar é muito fundo, a água está muito suja, a chance de você achar aquele machado no fundo da água é quase que impossível. E nós lemos aqui o relato bíblico em que isso aconteceu. E aquele homem ficou desesperado. Ele disse: ai, Senhor meu, porque o machado é emprestado. Se fosse no Brasil, não teria problema nenhum, né, mano? Olha, sabe aquele machado que me emprestou? Perdi. Perdi, né? Devo, não nego, pagarei quando puder, né? Porque o brasileiro é muito descompromissado com essas coisas, né? Quem já emprestou aí nunca viu de volta que emprestou? Amém. E nós emprestamos livros e o livro nunca volta pra gente, né? Tem até aquele ditado: emprestar um prazer, devolver um desejo, né? Nós emprestamos facas, ferramentas e nunca volta pra gente. Porque o brasileiro, ele é descompromissado mesmo, não é verdade? Tem gente que empresta dinheiro e nunca mais vê o dinheiro de volta também, não é verdade? É coisa de brasileiro. Mas a cultura daquele povo era diferente. Quando uma pessoa emprestava algo, ela tinha que devolver do jeito que recebeu. E se ele perdesse ou danificasse, como foi o caso desse machado, ele tinha que restituir um novo. Só que os discípulos dos profetas, eles não tinham dinheiro, não tinham tostão. Então eles diziam: e agora? Eu vou ter que pagar esse machado e eu não tenho dinheiro. Eu não tenho condições. O machado era uma coisa muito cara. Hoje você compra um machado fácil, não é verdade? Naquela época era difícil. E ele precisava, apesar de ser difícil de nós entendermos, de um milagre ali. Como que eu vou achar esse machado no fundo do rio? E a Bíblia registra que Eliseu pegou um pau de madeira. Às vezes, na Bíblia, né, usa-se instrumentos como canal de milagres de Deus. Não havia nada de místico naquele pedaço de pau. Mas a Bíblia registra que quando Eliseu jogou um pedaço de pau na água, o ferro flutuou como se fosse isopor. Eu acredito que aquele ferro flutuou lá no meio do rio, para que o discípulo do profeta tivesse que entrar lá no meio, se molhar nas águas e pegar o ferro do machado de volta. E são milagres, irmãos. Uma intervenção sobrenatural de Deus, porque o ferro não flutua. Mas é interessante que cada milagre tem um fim didático. Deus é caprichoso. Ele não faz o milagre só por fazer. Todo o milagre que Deus faz tem uma lição, tem um aprendizado, tem uma nova visão para a nossa vida. Se você já recebeu o milagre,
Eu quero que você entenda nessa noite que quando você recebeu o milagre, você recebeu um milagre mais ensinamento. Talvez você não entendeu o ensinamento, só ficou com o milagre, o ensinamento e jogou fora. Mas todo milagre tem um fim didático. Ele nos traz lições. Nós crescemos quando recebemos o milagre. Nós nos tornamos uma outra pessoa, mais amadurecida. Por quê? Porque Deus sabia que aquele machado ia cair. O profeta, o homem de Deus, estava ali por perto. Alguém poderia dizer, para de usar esse machado, você não está vendo que ele está soltando o cabo, pode sofrer um acidente. Mas naquele dia ninguém viu nada, o outro estava ali dando machadada na árvore, e cada hora que passava o machado estava mais e mais na ponta do cabo. Até uma hora que ele só bateu o cabo. Ó, ficou leve agora, ele continuou batendo. De repente, cadê o machado? Ai, era emprestado. Onde ele caiu? Caiu no fundo do rio. Todo milagre tem um fim didático para te ensinar coisas novas, grandes e firmes para você crescer. E esse milagre aqui não é diferente. Ele nos dá muito ensinamento. Em primeiro lugar, estava ali o quem? O profeta Eliseu, que herdou de Elias a liderança de escola de profetas. Você já viu escola de ensino fundamental, escola de ensino superior, escola profissionalizante, mas escola de profetas você nunca viu, não é verdade? Mas já tinha. Desde a época de Samuel, os profetas seguiam, os discípulos seguiam os profetas e muitos deles se tornavam depois grandes profetas. E depois da ascensão de Elias, Eliseu assumiu o cargo e aquela escola cresceu muito. E um dos discípulos dos profetas ali, um discípulo de Eliseu, teve um sonho, um projeto. E aprenda isso, quando alguém tem um sonho do seu lado, ele tem que ser o primeiro a encabeçar o sonho, não é verdade? Às vezes a pessoa fala assim, pastor, vamos evangelizar na praça. Tá bom, que dia que você vai comigo? Eu não posso ir não, o senhor tem que ir. Pode ser assim. Quem tem um sonho, quem tem um projeto, tem que ser o primeiro a erguer as mangas e pôr a mão na massa. Do contrário, não passa de palavras sem rumo e sem sentido. Eu já ouvi muitas opiniões daquele tipo, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Entra naquele curso de não sei o quê, faz um curso de teologia, aí você fala assim, você vai comigo? Não, eu não tenho tempo. Então não, o que eu posso fazer? E quando aquele discípulo do profeta disse, vamos cortar madeira lá no Jordão, vamos ampliar a casa aqui para que nós fiquemos num lugar mais espaçoso, Eliseu disse para ele, passa a mão no machado e vai. E ele perguntou para Eliseu, você vai comigo? Ele disse, irei, mas o sonho é seu, o projeto é seu, o caminhar é seu. Amém? São os seus sonhos, são os seus projetos, não são do seu marido, não são do seu irmão, nem da sua namorada. Então cabe a você passar a mão no machado e começar a tarefa. E ali foram os discípulos dos profetas começar aquela obra e começaram a cortar a madeira. Cada discípulo tinha ali o seu machado e quem não tinha estava ali trabalhando, carregando troncos, mas eu acredito que havia ali uma atividade muito intensa. Eu imagino que nem todos os machados que estavam ali eram emprestados. Mas por uma falta de sorte, justamente o machado que era emprestado foi um machado que estava mal encavado e que escapou do cabo. E por que o machado caiu? Porque ele era emprestado? Pode ser, né? Que falta de sorte, né? Podia cair qualquer um, podia ter caído um machado de Eliseu, podia ter caído um machado de não sei quem, podia ter caído qualquer machado, mas justamente, acho que o sujeito que emprestou com dó, né? Quando a pessoa empresta com dó, estraga. Já pegou um CD de alguém emprestado? Cuidado, esse aqui é o único, vou lá em São Paulo comprar ele. Pronto, estraguei o CD do fulano. Por quê? Emprestou com dó, parece que acontecem coisas, né? Mas por que o machado caiu? Primeiro, irmãos, que o machado estava solto no cabo. Machado bem encavado não cai. Amém?
Por que o machado caiu? Porque ele estava sem corte. Você já trabalhou com o machado? À medida que o machado perde o corte, a tendência nossa é aumentar a força. Não é verdade, irmão? Amém? Já cortou alguma coisa? Né? O sujeito está serrando com o serrote, à medida que o serrote vai ficando muito, você vai pondo mais força. Você está cortando a árvore com o machado, à medida que o machado não está cortando, você vai, não. Se eu bater com mais força, vai cortar. Não é assim que nós fazemos? Amém? É assim que acontece. Por que o machado caiu? Para ensinar que nós somos dependentes. Você que é um servo de Deus, que é inteligente, você já percebeu que eu não estou falando de machado, né? Eu já deixei de falar de machado há muito tempo. Será que o seu machado aí está solto no cabo e você anda batendo com ele? Será que o seu machado já perdeu o corte há muito tempo e você está aumentando a força para o efeito do machado continuar seu mesmo? Será que por colocar muita força no machado, esse machado caiu no fundo do rio? Porque você podia ter caído em cima da grama, ou ter acertado a cabeça do sujeito, você imagina lá na cidade. Dando machadada. De repente, ué, cadê o machado? Aí você olha para trás, tem um sujeito assim, ó. Fulano, que na hora de dormir. Não foi seu machado que voou acertando a testa dele. Mas o machado tinha um destino certo, irmão. Ele caiu no fundo do rio. Para quê? Para